Essa era a oração de quem sabe o que é dor, de quem já caiu e sentiu teu amor. Oração sem palco, sem vitrine, sem glória, só eu e o Senhor escrevendo a história. Seja muito bem-vindo ao canal, a esse vídeo especial de Natal, hoje 25 de dezembro de 2025. Está uma manhã maravilhosa, desde já desejo aí um Feliz Natal, um abençoado Natal para você e para sua família. Esse não é mais um vídeo clichê, puxando a orelha por você ter esquecido que é aniversário de Jesus, mas eu senti uma inspiração de trazer uma reflexão séria no dia de hoje sobre o nascimento de Jesus Cristo. Lembrando sempre que, de forma alguma, eu sou a última palavra, também a verdade não está comigo, a verdade está com Cristo. Eu sou só um buscador da verdade, mais um em busca dessa verdade que nos foi ofertada e está aí disponível ontem, hoje e sempre estará. Meus amigos, então a reflexão ela é bem simples. Ela começa por quantos natais nós tivemos sem que Cristo tenha verdadeiramente nascido em nós? Quantas vezes nos reunimos com as nossas famílias? Quantas vezes nos presenteamos? Quantas vezes montamos o presépio do símbolo sagrado do nascimento do eterno na humanidade e aquilo não passa de uma casca sem conteúdo espiritual, uma casca que não liga verdadeiramente à interiorização do que é aquele momento. Cristo nasceu por todos nós e ofereceu a salvação a todos, através dos amados discípulos e através de inúmeros missionários da fé. Mas, meus amigos e minhas amigas, esse nascimento de Cristo em nós, ele não é automático, ele não é espontâneo. É necessário que haja um trabalho da nossa parte. Sinto muito em informar, mas não é o gesto do batismo, seja você católico na infância, não é você ser mergulhado numa água de um rio por um pastor e pasme, não é você ler a Bíblia todo santo dia ou ajoelhar e rezar. Tudo isso é muito válido, tudo isso tem o teor sagrado, mas esses atos da carne, esses atos simbólicos, por mais que tenham seu valor, por mais que tenham seu grandioso valor dentro da nossa cultura, esses atos por si eles não garantem que Cristo nasça em nós de verdade. Eles não garantem que você interiorize a mensagem verdadeira do Mestre. Olha, para você ter um exemplo pessoal sobre isso, vamos lá. Jesus manda amar até os inimigos. Agora, convenhamos, sejamos sinceros. Você que me assiste, você ama os seus inimigos? Você tem essa capacidade superior? Se você tem, você é um grande candidato a ter Cristo renascido dentro de você. Agora, se você não tem ainda essa grandiosa capacidade, porque de fato Cristo não nasceu em você. Você conheceu Cristo. Essa é a diferença entre conhecer e ter Cristo ressurreto dentro de você, Cristo vivo dentro de você. É muito diferente de conhecer o Cristo. Mas vamos olhar um pouco para o passado, vamos olhar para a própria história do cristianismo. Vejam bem, o exemplo dos discípulos que tiveram um contato direto com o Mestre encarnado convidando os discípulos. Veja bem, quando Jesus estava encarnado, quando Jesus estava entre nós, ele vestia a nossa roupagem dos elementos físicos do corpo. Então era possível que Jesus falasse com você, ainda mais aqueles que conviveram com ele,
como se fosse uma pessoa comum. Tanto é que quando Jesus começou a operar sua mensagem, muitos conhecidos se surpreenderam, né? Ah, mas não é esse o filho do carpinteiro? Pois é. Então era muito fácil ter assim essa presença de Jesus, não é? Era uma presença comum pela vestimenta de carne. Obviamente que não era comum, mas para os outros sim. Era algo que era palpável, vamos dizer assim. Você conseguiria absorver a presença humana de Jesus como uma pessoa ali do seu lado. E veja bem, quando Jesus convida os discípulos, ele está se apresentando para os discípulos. Agora pense comigo, do começo, do convite, vamos pegar Pedro, por exemplo. No convite de Pedro, ex-pescador, até o fim da trajetória de Pedro. Imaginem vocês tudo que Pedro passou. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, ele já o conhecia, meus amigos. Quando Pedro negou 3 vezes, ele já andava com o Mestre há muito tempo. Ele já tinha visto com os próprios olhos os milagres operados pelo Mestre. E mesmo assim, naquele momento de derradeira dor, fraquejou. O que eu quero evidenciar aqui é essa diferença. Nós precisamos ser humildes. Eu vejo muita gente falando que está salvo, que foi batizado na igreja tal, igreja. Meus amigos, os discípulos que conheceram Cristo pessoalmente tiveram um trabalho espiritual imensurável por eles mesmos e pela humanidade. Vejam a grande diferença que é conhecer o Cristo e ter Cristo renascido dentro de você. Vou falar para vocês que olha o tempo, olha tudo que os discípulos viveram, mais uma vez, do momento em que Cristo se apresentou e convidou para seguir, até o momento em que Cristo renasce verdadeiramente dentro deles, talvez no Pentecoste, é uma grande jornada. E eu vou dizer ainda mais, quando começamos a olhar para Atos dos Apóstolos e vemos que, ainda depois do Pentecoste, ainda depois dos fatos do Pentecoste, os discípulos tiveram um imenso trabalho de crescimento espiritual que parecia não ter fim. E hoje, meus amigos, hoje as pessoas, desculpa, são batizadas ou mergulham a cabeça na água ou recebem aí uma oração, querem crer que já estão salvas, querem crer que Cristo já nasce e está dentro delas. É muito bonito falar, tá? Eu tenho Cristo dentro de mim. É bonito falar hoje em dia. Antigamente era perseguido, era queimado, apedrejado em praça pública. Hoje em dia é fácil. Só que o que me preocupa é que a pessoa cria uma ilusão para ela mesma e não busca mais trabalho, crescimento espiritual. Apenas se contenta com essas migalhas que as pseudo-religiões de hoje oferecem. Agora vamos a um outro exemplo, o exemplo do nosso querido apóstolo Paulo, na época ainda Saulo de Tarso. Paulo foi aquele grande perseguidor, né? Vamos dizer assim, o primeiro perseguidor, o que encarnou ali o ódio aos cristãos, o que organizou as revoltas e as perseguições mais violentas. Saulo de Tarso, o inimigo número 1 dos cristãos, é então chamado pessoalmente, vamos dizer assim, pela figura do grande mestre, por Jesus. Só que olha a diferença, quando Jesus encontra Paulo na estrada para Damasco, Jesus já estava espiritualmente vestido dos seus poderes, vamos dizer assim. Já não tinha mais a carne. Ele aparece em essência do Cristo para Saulo de Tarso. E o que acontece? Não tem mais o filtro da carne. Então, quando Saulo vê Jesus ali no seu magnífico esplendor, ele tem a conversão. Vamos usar mais uma palavra aí, conversão.
Ele tem a conversão imediata. Ele ouvia falar de Cristo. Saulo, que é Paulo, né, o apóstolo Paulo, na época Saulo, condenou Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Então Saulo, ainda na sua ignorância de fariseu, de doutor da lei, viu o momento da morte de Estevão, o primeiro mártir. Assistiu de camarote, foi o mandante, o julgador do carrasco. Ele viu a força com que Estevão morreu em nome de Jesus Cristo e aquilo o assombrou. Ele que se achava tão forte, ele que se achava tão corajoso, diante daquela cena de extrema fé e confiança em um homem, em um simples carpinteiro, como ele conhecia, chamado Jesus, o assombrou. Ele não entendia o que era aquilo, não entendia o que era aquela coragem. Então, quando Paulo recebe essa visita inesperada de Cristo, ali no seu esplendor espiritual, e Cristo pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele tem essa conversão. Agora, um aspecto que eu quero comentar é que Cristo não nasceu ali em Saulo. Cristo não nasceu em Paulo naquele momento. Naquele momento ele conheceu o Cristo. E como ele conheceu o Cristo nessa visão real, espiritual, o que aconteceu? Ele ficou cego. Cristo não era mais um humano que convidou os discípulos ali com o filtro da carne. Cristo estava ali espiritualmente presente, com todo o esplendor. E Paulo não tinha essa capacidade nem de guardar essa visão. Ficou cego, porque a cegueira era como melhor o representava naquele momento. Agora veja bem, muitos aí, né, até eu já vi pessoas que dizem assim: Paulo teve sorte que o próprio Cristo apareceu. Se fosse comigo, eu ia ser assim também. Se Cristo aparecesse ali, aparecesse para mim na minha frente, eu com certeza ia crer, certo? Mas eu quero chamar a atenção para quem estuda e fica aí uma dica para vocês. Leiam Paulo e Estevão, do nosso querido Chico Xavier. É incrível, incrível, sensacional. Mas o que eu quero dizer? Mas o que eu quero dizer com isso é que desse momento em que Jesus se apresenta para Paulo, até o momento em que Cristo nasce em Paulo, é uma grande jornada. Uma grande jornada. Só que o que Paulo tinha? Ele tinha aquele espírito fervoroso, ele não era de nenhuma forma morno. Tanto é que imediatamente ele creu em Jesus, imediatamente ele ficou convertido, imediatamente ele acreditou. Ele já vinha sendo preparado pelos próprios perseguidores. Ele já vinha vendo como os cristãos morriam com a fé que ele nunca tinha encontrado em nada na sua vida. O que era aquilo? Aquilo atormentava Paulo. Então ele se converte. Mas há um imenso trabalho a ser feito para que Cristo realmente nascesse no coração de Paulo. Foi uma grande jornada. Então, meus amigos, o que eu quero evidenciar é que o nascimento de Jesus Cristo dentro de nós não é uma adesão automática, não se colhe benefícios espirituais plantando sementes da carne. Preciso preparar a manjedoura interna. É preciso estar atento aos sinais, assim como os magos estiveram. É preciso ter a coragem de aceitar a missão divina, assim como Maria aceitou, quando disse: Senhor, seja feito em mim segundo a tua palavra. É preciso aceitar como aceitou Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daí ter a coragem
do grande esforço, do grande trabalho espiritual da nossa própria regeneração. Mas eu quero deixar a passagem, então, desse livro magnífico que é Paulo e Estevão, do autor espiritual André Luiz, criptografado por nosso querido Chico Xavier, que é um momento da vida de Saulo de Tarso, de Paulo. Após aí o acontecimento da estrada de Damasco e ele conhecer Cristo, Paulo passa por inúmeras dificuldades. Ele simplesmente perde, né? Obviamente, ele perde ali o título de doutor da lei, porque de imediato, assim que recuperou a visão, ele já foi na Assembleia de Damasco falar sobre essa mudança drástica. E o que conseguiu com isso? Um mandato de prisão e os primeiros inimigos. Então, ele começa uma jornada de muito sofrimento dentro da proposta que lhe foi programada por Cristo. Então, agora, o ex-perseguidor passa a ser o disseminador do cristianismo e passa a combater o ódio que ele mesmo criou, o ódio que ele mesmo plantou. Numa dessas passagens, Paulo estava desesperado, em prantos, no chão, totalmente desamparado e sozinho materialmente. Nesse momento de extrema necessidade espiritual e emocional, eis que aparece o apoio espiritual de sempre, o apoio espiritual que sempre está conosco, para lembrar que nunca estamos sozinhos. Aparece então para Paulo, Saulo de Tarso, os amigos espirituais, Estevão e Abigail, irmã de Estevão, que havia sido sua noiva. Eu quero destacar esse ponto, meus amigos, porque quem já sentiu esse apoio espiritual sabe do que eu estou falando. Sabe que nos momentos de desespero nós nunca estamos sozinhos. Então Abigail traz ali para ele muitos conselhos reconfortantes, né? Traz ali uma mão amiga nesse momento de desespero e conforta ali Saulo. Mas há um momento muito interessante, que é quando eles vão se despedir e Saulo ali naquela ânsia de aproveitar o máximo possível daquele momento, ao perceber que os espíritos amigos ali, Abigail e Estevão, iam partir, formula na sua mente várias questões que está ali lhe corroendo e ele alinha e sai assim no desespero ali da despedida, ele tenta formular mentalmente, não chega a verbalizar, mas a questão sai na sua mente, naquela dúvida: como? Como conhecer a verdade em Cristo? Como compreender o mistério do que é Jesus Cristo? Como atingir o mínimo dessa nova doutrina? Como me aproximar desse Jesus em verdade? E Abigail lhe diz: ama. Paulo é simples. Ama. É o amor à lei que Cristo nos deixou. Ele concordo, o amor é a lei, mas Jesus manda amar até os inimigos. Como atingir esse grau de sabedoria superior? Como chegar nesse nível tão alto? E ela responde: trabalha, porque é o trabalho interior que vai nos dar a capacidade de compreender o Cristo verdadeiramente. É o trabalho interior que vai proporcionar o nascimento real de Cristo em nós, o renascimento real de Cristo em nós. Mas Paulo continua ali na sua ânsia mental. Mas eu tenho trabalhado tanto, eu tenho tentado tanto sem lograr êxito. E Abigail responde: espera, tenha paciência, espera pelo tempo de Deus, confia. A paciência é a fé, a paciência é o desdobramento da fé.
E tudo mentalmente. Paulo está ali remoendo isso, dizendo para si mesmo: sim, o amor é a lei, eu preciso trabalhar o meu interior, preciso ter a paciência, mas mesmo assim, com todos os meus esforços, há pessoas que não compreendem Cristo, há pessoas que, por mais que eu possa morrer pela causa, e aquela pessoa, infelizmente, não vai conhecer a verdade do que é o Cristo. E Abigail arremata: perdoa, que cada um tem a sua estrada pretérita, cada um tem seus méritos e deméritos que afastam ou aproximam da verdade. E é necessário o perdão. Então Abigail deixa para Paulo esses quatro pilares que seguiu com ele durante toda a sua trajetória missionária. Ama, trabalha, espera e perdoa. E eu quero enfatizar nesse dia tão propício, que é o Natal, que você perdoe os seus inimigos, que você se reconcilie com aqueles que têm considerado seus inimigos. Que melhor forma de presentear o aniversariante de hoje com a prática de uma lei, com a prática de um pilar cristão, com a prática de um ensinamento tão sábio, que é o ensinamento do perdão, que é o ensinamento do amor que Cristo veio nos trazer, não é? Então dê esse presente para Cristo hoje, reconcilia-te com teu inimigo, perdoa aqueles que te fizeram mal. E vou deixar para finalizarmos uma recomendação médica aqui, recomendação médica espiritual. É um tratamento. Perdão, prática do bem e o tempo são os componentes de um tratamento dos mais eficazes para a regeneração da sua alma, para o fortalecimento do seu espírito. Lembre então, ama, trabalha, espera, perdoa. O perdão, a prática do bem e o tempo regeneram todas as coisas no amor de Cristo. Um abençoado Natal a todos. Fala comigo no som do silêncio. Tua presença queima mais que incenso. Não preciso ver pra saber que tu tá, porque a tua voz me faz respirar. Essa é uma oração de quem sabe o que é dor, mas carrega a esperança no peito com fervor. É só mais um filho buscando abrigo, mas com o Rei do céu eu tô bem servido.